Meu nome é Marina Santos, tenho 32 anos, e descobri que o desprezo da família pode ser o combustível mais poderoso para a vingança quando minha própria mãe riu da minha cara dizendo que eu jamais me formaria. Ela estava no Hospital São Luís, em São Paulo, internada com uma pneumonia grave, cercada pelos meus irmãos que sempre foram os orgulho da família, quando soltou essa frase que ecoaria para sempre na minha memória. O que ela não sabia é que sua filha rejeitada, aquela que expulsou de casa aos 18 anos, estava prestes a entrar naquele mesmo quarto, 016. Porque enquanto minha família me considerava um fracasso, eu havia me tornado algo que eles jamais imaginariam possível. E quando aquela porta se abriu, e o médico disse as palavras que mudariam tudo para sempre, o riso da minha mãe morreu na garganta dela. Esta é a história de como uma filha desprezada se tornou a salvação da família que a rejeitou, e de como a justiça, às vezes, vem vestida de jaleco branco. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Cresci na zona leste de São Paulo, na Vila Matilde, em uma casa onde o afeto era distribuído de forma desigual como a comida no final do mês. Meus pais, Sebastião e Conceição Santos, tinham 3 filhos. Ricardo, de 35 anos, que se tornou contador e sempre foi o menino de ouro. Patrícia, de 30, que casou bem e deu os netos que eles tanto queriam. E eu, Marina, a filha do meio que desde pequena parecia carregar uma maldição invisível. Enquanto Ricardo ganhava a bicicleta nova no aniversário, eu ganhava as roupas usadas da Patrícia. Quando ela tirava notas boas, ganhava festa na pizzaria. Quando eu tirava, era obrigação. Aos poucos, fui entendendo meu lugar naquela família. Eu era a sobra, aquela que existia apenas para contrastar com o brilho dos outros 2. Meu pai, pedreiro de profissão, sempre dizia que estudo era coisa para rico, que mulher tinha que aprender a cozinhar e cuidar de casa. Minha mãe, Dona Conceição, que trabalhava como faxineira em escritórios no centro, concordava e ainda acrescentava: essa aí não tem jeito mesmo, nasceu sem sorte. Aos 16 anos, quando disse que queria fazer medicina, a risada que ecoou pela casa ainda ressoa nos meus ouvidos. Medicina? Minha mãe disse, limpando as lágrimas de tanto rir. Filha, você mal consegue passar de ano no colegial. Medicina é para gente inteligente, não para quem nem sabe fazer uma conta direito. Ricardo, formado há 2 anos em contabilidade por uma faculdade particular que custou um sacrifício danado para a família, balançou a cabeça com pena. Marina, seja realista. Arruma um namorado que trabalhe, casa logo e para de sonhar com essas bobagens. A gota d'água veio no meu aniversário de 18 anos. Enquanto conversávamos na cozinha sobre meu futuro, minha mãe foi categórica. Ou você para com essa mania de medicina e arruma um trabalho decente, ou sai de casa. Não vou sustentar vagabunda que fica enchendo a cabeça de sonho impossível. Naquela noite, fiz minha escolha. Peguei as poucas roupas que tinha, os R$ 47 que juntara trabalhando como vendedora ambulante. A vida nas ruas de São Paulo é uma universidade cruel para quem não tem para onde voltar. Nos primeiros meses, dormi em albergues, casas de amigos e até mesmo em praças quando o dinheiro acabava. Consegui um emprego de meio período como auxiliar de limpeza em um hospital público da Zona Sul, o Hospital das Clínicas. Era irônico. Eu limpava os corredores por onde passavam os médicos que um dia sonhei ser. Mas foi naquele hospital que tudo começou a mudar. Dona Elza, enfermeira-chefe do pronto-socorro, notou que eu sempre parava para observar os procedimentos médicos durante minha pausa. Menina, você tem interesse nessas coisas? Perguntou um dia. Contei minha história, meu sonho impossível. E ela sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo. Impossível é uma palavra que não existe no meu vocabulário, filha. Vem cá, vou te ensinar umas coisas. Durante 2 anos, enquanto trabalhava limpando o hospital de madrugada, Dona Elza me ensinou anatomia básica, procedimentos de emergência e me emprestou livros médicos antigos. Eu estudava nas pausas, nos intervalos, no ônibus, em qualquer momento livre. Aos 20 anos,
Prestei vestibular para medicina em uma universidade federal. Passei. Foi a primeira vez em anos que chorei de alegria sozinha, porque não tinha ninguém para dividir aquele momento. A faculdade foi uma batalha diária. Trabalhava das 22 às 6, limpando consultórios médicos particulares. Dormia 3 horas. Assistia aulas o dia todo e estudava até tarde. Meus colegas vinham de famílias que podiam pagar cursinho, livros caros, viagens de estudo. Eu fotocopiava apostilas, comprava livros usados no sebo e fazia resumos à mão porque não tinha computador. Várias vezes pensei em desistir, mas a lembrança do riso da minha mãe me dava força para continuar. Durante os 6 anos de medicina, não tive contato com minha família. Soube através de conhecidos que Ricardo havia se casado, que Patrícia tivera um filho, que meu pai continuava na construção civil e minha mãe ainda trabalhava como faxineira. Eles nunca perguntaram por mim, nunca tentaram saber se eu estava viva ou morta. Para eles, eu havia simplesmente deixado de existir no dia em que saí de casa. Me formei aos 26 anos como a terceira melhor aluna da turma. Na formatura, enquanto os outros celebravam com famílias inteiras, eu estava sozinha na plateia com Dona Elsa, que havia se tornado mais que uma mentora. Era a família que eu escolhi ter. Você conseguiu, doutora Marina. Ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Agora vai especializar em quê? A resposta veio sem hesitação. Cardiologia. Queria ser a melhor em salvar corações, já que o meu havia se tornado tão forte de tanto apanhar. A residência em cardiologia foi mais 3 anos de dedicação extrema. Plantões de 36 horas, estudos intermináveis, pressão constante. Mas eu havia aprendido desde jovem que a dor pode ser transformada em combustível. Cada cirurgia que eu assistia, cada procedimento que eu aprendia, cada vida que eu ajudava a salvar, era uma pequena vingança contra aqueles que disseram que eu não chegaria a lugar nenhum. Aos 29 anos, me tornei cardiologista e consegui uma vaga como médica concursada no Hospital São Luís, um dos mais respeitados de São Paulo. Era o mesmo hospital onde minha mãe fazia faxina nos escritórios administrativos, mas ela trabalhava no período da manhã e eu fazia plantões noturnos, então nossos caminhos nunca se cruzaram. Por 3 anos, trabalhamos no mesmo prédio sem que ela soubesse que sua filha fracassada estava salvando vidas a poucos metros de distância. Construí uma reputação sólida. Meus colegas me respeitavam, meus pacientes confiavam em mim e eu finalmente tinha a vida estável que sempre sonhei. Morava em um apartamento pequeno, mas meu, na Liberdade. Tinha um carro usado, mas que me levava onde eu precisava. Não era rica, mas era independente. E mais importante, era respeitada profissionalmente. Durante todos esses anos, às vezes me pegava pensando na minha família. Será que eles sabiam onde eu estava? Será que sentiam minha falta? Mas sempre que a saudade apertava, eu lembrava das palavras da minha mãe. Essa aí não tem jeito mesmo. E a raiva voltava, me dando força para continuar provando que ela estava errada. Era uma quinta-feira chuvosa de junho quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava terminando meu plantão no pronto-socorro quando meu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que eu não ouvia há 14 anos. Marina, é a Patrícia, sua irmã. Meu coração acelerou. A mãe está internada no São Luís com pneumonia grave. Ela está mal. Você pode vir? Por um momento, fiquei em silêncio. 14 anos sem um telefonema, sem um feliz aniversário, sem um como você está. E agora, quando precisavam, se lembraram de que eu existia. Como vocês conseguiram meu número? Perguntei, tentando manter a voz firme. Foi difícil, ela admitiu. Perguntamos para alguns conhecidos até que alguém disse que você trabalhava em hospital. Ligamos para vários até te encontrar. Subi até o 5º andar, onde ficava a enfermaria de pneumologia. Minha mãe estava no quarto 507, entubada, em estado grave. Ricardo estava lá, mais grisalho, mais gordo, usando um terno que devia ser caro. Patrícia estava ao lado da cama, segurando a mão da minha mãe, e parecia mais velha do que eu esperava. Eles me olharam como se estivessem vendo um fantasma. Marina. Ricardo se levantou constrangido. Obrigado por ter vindo.
Eu me aproximei da cama e observei minha mãe. Aos 65 anos, Conceição Santos parecia frágil, muito diferente da mulher autoritária que eu conheci. O que os médicos disseram? Perguntei, assumindo automaticamente meu papel profissional. Que é grave. Patrícia respondeu. Pneumonia bilateral, ela não está respondendo aos antibióticos. Eles disseram que pode não resistir. Foi quando a porta se abriu e entrou o Dr. Carvalho, o pneumologista responsável pelo caso. Ele me cumprimentou com um aceno. Oi, Marina. Você conhece a paciente? Meus irmãos me olharam confusos. É minha mãe. Respondi simplesmente. Ah, então você já sabe da gravidade do quadro. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas... Ele balançou a cabeça, indicando que as chances não eram boas. Naquela noite, enquanto meus irmãos foram para casa descansar, eu fiquei no hospital. Não conseguia ir embora. Não conseguia abandonar minha mãe, mesmo depois de tudo que havia passado. Estava na sala de espera quando ouvi vozes conhecidas vindo do corredor. Era Ricardo falando ao telefone. Não sei o que a Marina faz da vida. Apareceu aqui toda arrumadinha, mas deve estar desempregada como sempre. Nem perguntou sobre dinheiro para o tratamento particular. Patrícia completou. Ela sempre foi estranha. Lembra quando dizia que ia ser médica? A mãe ria tanto dessa palhaçada. Pelo menos agora ela cresceu e parou com essas fantasias. Ricardo riu. Medicina! Como se fosse possível. Ela mal conseguia passar de ano no colegial. Deve estar trabalhando em algum escritório por aí. Talvez como recepcionista. Pelo menos não veio pedir dinheiro emprestado. Eu estava ali, a poucos metros deles, ouvindo como ainda me viam. A irmã fracassada, a filha sem futuro, a decepção da família. 14 anos depois, nada havia mudado na cabeça deles. Eu ainda era a Marina sem jeito, sem sorte, sem perspectiva. Se ao menos soubessem que estava ali como funcionária do hospital onde eles não tinham nem condições de pagar uma consulta particular. Na manhã seguinte, minha mãe acordou. Estava lúcida, embora ainda entubada. Patrícia e Ricardo chegaram cedo e ficaram ao redor da cama, conversando sobre trabalho, sobre os filhos, sobre tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Quando minha mãe me viu, seus olhos se arregalaram. Fiz sinal para que ela não se agitasse, que estava tudo bem. Mas no fundo dos olhos dela, eu vi a mesma expressão de sempre. Desapontamento. Dr. Carvalho entrou para a avaliação matinal e, depois de examinar minha mãe, se dirigiu a nós. O quadro dela é mais complicado do que pensávamos. Vai precisar de um procedimento cardíaco de emergência. Parece que a infecção afetou o coração. Meus irmãos ficaram pálidos. Que tipo de procedimento? Ricardo perguntou. É complexo. Vai precisar de um cardiologista experiente. Vou chamar nossa melhor especialista. Ele saiu do quarto e, em poucos minutos, eu ouvi meu nome sendo chamado no alto-falante. Doutora Marina Santos, comparecer ao quarto 507. Doutora Marina Santos, quarto 507. Meus irmãos se entreolharam confusos. Deviam estar pensando que era coincidência, que havia outra Marina Santos no hospital. A porta se abriu e Dr. Carvalho entrou acompanhado de uma enfermeira. Família Santos, ele anunciou. Esta é a doutora Marina Santos, nossa cardiologista especialista em casos complexos. Ela vai cuidar do procedimento da senhora Conceição. O silêncio que se instalou no quarto era ensurdecedor. Eu estava ali, de jaleco branco, com meu crachá identificando doutora Marina Santos, cardiologia. E a realidade estava finalmente se revelando. Minha mãe tentou se levantar na cama, seus olhos incrédulos fixos em mim. Ricardo ficou de boca aberta e Patrícia começou a chorar sem entender direito o que estava acontecendo. Marina! Minha mãe conseguiu sussurrar ao redor do tubo. Como isso é possível? Dr. Carvalho, alheio ao drama familiar se desenrolando, continuou. A doutora Marina é uma das nossas cardiologistas mais competentes. Ela fez residência aqui mesmo e tem um excelente histórico em cirurgias cardíacas complexas. A senhora está em excelentes mãos. Ele se retirou,
deixando-nos sozinhos com a verdade que havia custado 14 anos para ser revelada. Você é médica? Ricardo conseguiu balbuciar. Você se formou em medicina? Eu me aproximei da cama da minha mãe, verificando seus sinais vitais no monitor, assumindo completamente meu papel profissional. Formada há 6 anos, especializada em cardiologia há 3. Trabalho neste hospital há 3 anos também. Patrícia estava chorando mais forte agora. Mas como? Quando? Por que nunca disse nada? Olhei diretamente nos olhos da minha mãe, aquela que havia rido da minha cara, que havia dito que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Porque vocês nunca perguntaram. Em 14 anos, nenhum de vocês se interessou em saber se eu estava viva ou morta, quanto mais o que eu fazia da vida. A verdade pesava no ar como chumbo derretido. Minha mãe tentou falar, mas eu a interrompi gentilmente. Agora não, mãe. Você precisa se recuperar primeiro. Vamos fazer o procedimento amanhã de manhã. É um cateterismo cardíaco para desobstruir uma artéria. Você vai ficar bem. Ricardo se aproximou. Marina, Nós não sabíamos... Não sabiam porque nunca se importaram em saber. Respondi calmamente. Mas isso não importa agora. O que importa é que ela se recupere. Saí do quarto deixando minha família em estado de choque. No corredor, Dona Elsa estava me esperando com um sorriso orgulhoso. Soube que sua mãe está internada aqui. Como você está se sentindo? Estranha, admiti. Por 14 anos eles me consideraram um fracasso. Agora descobrem que a filha fracassada é quem vai salvar a vida da matriarca da família. A cirurgia foi um sucesso. Minha mãe se recuperou completamente e durante os dias de internação, tivemos longas conversas. Ela pediu perdão pelas palavras duras, pelo desprezo, por ter me expulsado de casa. Mas algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Perdoei, mas não esqueci. Hoje, 3 anos depois, mantenho contato regular com minha família. Eles me respeitam, me admiram até. Mas sei que se eu não fosse médica, ainda seria a Marina sem futuro. Aprendi que a melhor vingança não é a que machuca, mas a que prova que você sempre foi maior do que tentaram fazer você acreditar. Cada vida que eu salvo, cada cirurgia bem-sucedida, cada paciente que vai para casa curado, é minha resposta silenciosa para todos que duvidaram de mim. A menina que saiu de casa aos 18 anos rejeitada e desprezada, se tornou a doutora Marina Santos, cardiologista respeitada, que salvou a vida da própria mãe que disse que ela nunca chegaria a lugar nenhum. Às vezes, a justiça mais doce é simplesmente se tornar exatamente aquilo que disseram que você nunca seria capaz de ser.